baixemos olhar no porvir, pois somente ao calor das efusões, famintos porões, onde sempre luzir. Goiânia, terra adorada, sempre amada dos filhos meus, pela glória do teu passado, és um presente abençoado de Deus. Solicito do primeiro secretário, vereador Sargento Torres, que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Goiânia, Casa José Pinto de Abreu, a casa de todos os goianenses, ata da 66ª reunião ordinária do 4º ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia, realizada no dia 8 de dezembro de 2020, presidida pelo vereador Carlos Vega Júnior, secretariado pelos parlamentares Sargento Torres e Daldo Bode. Às 9h30 do dia 8, estando presentes, vereadores André Bicó, Carlos Vega Júnior, Daldo Bode, irmão Jailson, Marco Leal, vereador Agacena, vereador Quinho Fenelon, Renato Sandré, e o Sargento Torres. Senhor presidente, ao verificar a existência de um número regimental para reunir, invocando a proteção de Deus e em nome da comunidade, eu por aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Em seguida, solicitou a todos para de pé cantar o hino de Goiânia. Prosseguindo, solicitou ao vereador Sargento Torres, primeiro secretário, proceder à leitura da sessão anterior. Encerrada a leitura, foi bem posta em discussão, não havendo quem quiser discutir, colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Logo após, solicitou o primeiro secretário fazer a leitura da matéria expediente, o qual constou decreto número 068/2020, gabinete do prefeito, ofício número 283/2020, gabinete do prefeito, lei número 2438/2020, projeto de resolução número 002/2020, autor mesa diretora, projeto de resolução 003/2020, projeto de resolução 004/2020, requerimento número 099/2020, autora vereadora Agacena. Concluída a leitura do expediente, senhor presidente passou para o pequeno expediente, não havendo vereadores inscritos, passou para o grande expediente. No grande expediente, não havendo nem vereador inscrito, solicitou o primeiro secretário fazer a chamada dos vereadores, constando a presença dos seguintes: vereador André Rabicó, Carlos Vega Júnior, Deldo Bode, irmão Jailson, Marco Leal, vereador Agacena, vereador Quinho Fenelon, Renato Sandré, Sargento Torres, bem como o assessor técnico legislativo, doutor Roberto Sotero. Falta dos parlamentares Arnaldo Oliveira, Bruno Salsa, Flávio Fuba, Josmar Leite, Laércio Melo e Alexandre da Praia. Havendo coro regimental para deliberar, o senhor presidente passou para a ordem do dia. Na ordem do dia, o senhor presidente consultou o plenário sobre a possibilidade do requerimento número 099/2020, de autoria da vereadora Agacena, lido na sessão ordinária, fosse votado na presente sessão. Consultado o plenário e com todos de acordo, o senhor presidente colocou em discurso a votação e a seguinte matéria: requerimento número 099/2020, autora vereadora Agacena. Após discussão, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais matéria para deliberar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, marcando a próxima para o dia 10 de dezembro de 2020, no horário regimental. Para constar, o primeiro secretário, vereador Sargento Torres, determinou a lavatura da presente ata, que após lida, discutida e aprovada, vai assinada pelo
Presidente, primeiro e segundo secretário. Presidente, concluída a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do expediente recebido. Tenquinho. Prefeitura Municipal do Goiânia, Estado de Pernambuco, Gabinete do Prefeito, decreto número 069/2020, declara de utilidade pública para fins de desapropriação por via amigável judicial imóvel que específica. Eduardo Honório Carneiro, prefeito em exercício, município de Goiânia, Estado de Pernambuco, nos atribuições do seu cargo e com fundamento no inciso 20º do artigo 72, com as alíneas 2ª e 5ª da linha E e o 6º decreto da Lei Federal número 3.365, de 21 de julho de 41, com as alterações da Lei Federal 19.785, de 29 de janeiro de 99, considerando o aumento da população infantil no município de Goiânia, a necessidade de aumentar a rede de escolas e creches no município de Goiânia, de atender a chamada de seu alunado, considerando que o poder público deve ser presente para assistir a população em sua necessidade básica para a saúde e a educação, considerando o dever público municipal de fazer zelar pelo bem-estar da população, preocupando-se com a qualidade de vida dos seus municípios, especialmente no que tange à educação infantil. Fica decretado de utilidade pública para fins de apropriação do seu pleno domínio a efetivar, mediante acordo judicial, terreno matriculado sob o número 10.448, com área de 798 metros quadrados, localizada na Praia de Carnivaca, nesta cidade. Artigo 2º, desapropriação prevista no artigo anterior, declarada de natureza urgente para os fins de efeito do artigo 15. Artigo 3º, as despesas com execução deste decreto correrão por conta das dotações orçamentárias, suplementação necessária. Artigo 4º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Goiânia, 7 de dezembro de 2020, Eduardo Carneiro, prefeito em exercício. Decreto número 070/2020, declara utilidade pública para fins de desapropriação por via amigável judicial imóvel especificado. Fica decretado de utilidade pública para fins de desapropriação do seu pleno domínio e efetivar mediante acordo judicial lote de terreno próprio número 1, matrícula 16.805, resultante do remembramento dos lotes A, B, C, D, E e F, localizado na Rua da Subestação, esquina com a Rua Oiti, Rua Nildo Teodoro e Rua projetada nesta cidade, conforme da liberação contida na certidão do cartório de registro único de imóveis de Goiânia. A desapropriação deste artigo anterior é declarada de natureza urgente. Artigo 3º, as despesas com a execução deste decreto concorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 7 de dezembro de 2020, Eduardo Honório, prefeito de exercício. Decreto 071/2020, declara de utilidade pública para fins de desapropriação por via amigável ou judicial imóvel específico. Fica declarada utilidade pública para fins de desapropriação de seu pleno domínio e se efetivar mediante acordo judicialmente terreno localizado na primeira travessa do Matadouro 05, Bom Jesus, antigo Matadouro Público nessa cidade, conforme delimitação contida no ofício 111, primeiro serviço notarial do cartório de registro Goiânia. A desapropriação prevista no artigo anterior, decreto de natureza urgente para os fins de efeito do artigo 15 do Decreto Federal 21 de julho de 41. As despesas com a execução deste decreto concorrerão por conta das dotações orçamentárias. Prefeitura Municipal de Goiânia, 7 de dezembro de 2020, Eduardo Honório Carneiro. Decreto 072/2020, declara de utilidade pública para fins de desapropriação por via amigável judicial imóvel, aqui se especifica. Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação
do seu pleno domínio e se efetiva mediante acordo judicial o terreno localizado na primeira travessa Santo Antônio 61, centro da cidade, conforme da limitação contida no ofício 111/2020 do primeiro serviço notarial registral de Goiânia, anexo deste decreto. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 7 de dezembro de 2020. Requerimento 0100/2020, Bruno Salsa, vereador com assento nesta Casa Legislativa, é que a mesa, que após constar do plenário na sua forma regimental, que seja encaminhada ao secretário estadual de saúde, André Longo, um ofício solicitando uma atenção especial no fornecimento e distribuição de vacina e no combate ao Covid-19 em toda a Goiânia e região. Do presente requerimento, dá ciência à imprensa falada e televisada do nosso município. Vereador Bruno Salsa. Projeto de Decreto Legislativo número 016/2020 outorga o título de cidadã e da outras providências. Fica outorgado o título de cidadã honorário de Goiânia ao senhor Dailson Manuel da Silva. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário. Sala da sessão da Câmara Municipal de Goiânia, 7 de dezembro de 2020. Vereadora Olga Sena. Projeto de Decreto Legislativo 017 outorga título de cidadã e da outras providências. Fica outorgado o título de cidadão honorário de Goiânia ao senhor Sandro Cavalcante Andrade. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Goiânia, 7 de dezembro de 2020. Vereadora Olga Sena. Projeto de Decreto Legislativo 018/2020 outorga o título de cidadania e da outras providências. Fica outorgado o título de cidadão honorário de Goiânia ao senhor Evandro Cavalcante Andrade. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara de Goiânia, 7 de dezembro de 2020. Presidente, concluída a leitura da matéria do expediente. Feita a leitura do expediente recebido, passo o trabalho para o pequeno expediente. Não havendo vereador inscrito no pequeno expediente, passo o trabalho para o grande expediente. No grande expediente, com a palavra o vereador Quinho Fenelon. Presidente Carlinhos, primeiro secretário, vereador Sargento Torres, segundo secretário, vereador Del, vereadores presentes, vereadora Olga Sena. Mais uma vez aqui venho à tribuna. Eu já tinha encerrado aqui meus pronunciamentos, mas hoje recebi uma notícia e gostaria de deixar registrado aqui, que foi uma de nossas lutas aqui no mandato, que foi conseguir legalizar as AGCs, na verdade, a criação das AGCs do Correio em Nova Goiânia e em Flecheiras. Agradecer aqui o empenho do presidente que esteve com a gente, o vereador Del, esteve conosco. Agradecer também a Daniele Sena, porque a gente, quando o serviço deixou de ser prestado em Flecheiras, em Nova Goiânia, a gente acionou o PROCON na época. E de lá tiveram 3 reuniões. E a quarta já foi com a Superintendência dos Correios e o prefeito Eduardo Honório. Nessa reunião, infelizmente, o vereador Del e o vereador presidente Carlinhos não pôde comparecer, que foi no momento onde ocorria uma sessão e eu me desloquei para a prefeitura. E lá a gente iniciou as tratativas para a criação da agência dos Correios legalizada, porque funcionava de forma não formal. E aí o prefeito fez uma exigência, que ele não gostaria de disponibilizar mais uma pessoa, que ele já tinha no distrito algumas pessoas que ele tinha disponibilizado para prestar esse serviço de carteiro. E a gente, em parceria com a Câmara, nós disponibilizamos um servidor do nosso gabinete para fazer esse serviço que já fazia de forma
não formal, mas um acordo entre o chefe dos Correios locais, que era Clóvis na época, e a gente, porque lá em Flecheiras não tem entrega de correspondência. Como em algumas localidades do município também sofre com um serviço tão básico que é a entrega de uma correspondência. Desejando também que na próxima legislatura os vereadores reeleitos e eleitos, as vereadoras, possam provocar o executivo para que, em parceria com os Correios, regularize essa questão dos CEPs por região, porque aí, criando esses CEPs, né, falando da linguagem popular, cada região dessa poderia contar com um carteiro do próprio Correios, fazendo a entrega de correspondência em Nova Goiânia, em Flecheiras, em Boa Vista, em diversas localidades onde não tem, porque Goiânia só tem um CEP para sede, um CEP em Tejucupapo e um CEP em Ponta de Pedras. E essa foi uma das bandeiras que a gente ficou aqui. E ao apagar das luzes, né, do final do nosso mandato, a gente recebe a comunicação. Vou tentar falar com o prefeito, porque, como é de conhecimento de todos, eu não fui candidato à reeleição e, consequentemente, não posso deixar um servidor à disposição para fazer a entrega. E essa pessoa tem que fazer um treinamento. Na verdade, eu recebi o chamado agora para encaminhar a pessoa para os Correios daqui de Goiânia fazer o treinamento para iniciar as entregas das correspondências. Mandei uma mensagem para um assessor do prefeito, para, se ele tiver interesse, depois de tanta luta, né, a gente não colocar uma pessoa à disposição lá. Inclusive, o local que tem em Flecheiras era um prédio público, um antigo posto telefônico, que a gente reformou em parceria com a Serviços Públicos. Eles deixaram um pessoal à disposição e a gente forneceu, como vereador, material. Na época, imobiliamos lá para fazer, no mínimo, esse local de referência, para que as pessoas não tenham que se deslocar até a sede do município. E muitas vezes, quando se deslocam pagando um mototáxi, pagando uma van, chega aqui e não é atendido, ou seja, a pessoa paga quase R$10 para receber uma correspondência e às vezes não é atendido. Então, gostaria de deixar registrado aqui, deixar registrado também que temos ainda uma emenda de uma ambulância para ser executada, que foi destinada pelo deputado Isaltino Nascimento, que é destinada também ao posto de saúde de Flecheiras, que está em fase de execução, uma emenda de R$70 mil para a compra de uma ambulância para atender aquela unidade básica. E a gente, mesmo fora do mandato, vai continuar acompanhando para que essa emenda seja executada, porque ela não é uma emenda que foi destinada para o vereador Quinho, e sim para Goiânia, especificamente para a comunidade de Flecheiras, da UBS de Flecheiras, como a gente conseguiu concretizar uma para a UBS de Vila Bom Tempo. Infelizmente, o prefeito não conseguiu ainda deixar ela no posto, lá no dia a dia, está atendendo a comunidade de uma forma geral, mas a gente entende que em algum momento ele vai fazer, porque aquela ambulância foi destinada para a UBS de Vila Bom Tempo. Então, encerro aqui meu pronunciamento na ordem, no grande expediente de hoje, só para deixar registrado aqui nos anais da Casa José Pinto de Abreu. Muito obrigado. Inscrita no grande expediente, com a palavra a vereadora Olga Sena. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, Arnaldo, vereador. Estava com saudade e, graças a Deus, o senhor está bem aqui. Depois eu vou aí dar uma conversa. Mas a gente veio hoje ao grande expediente para falar sobre alguns títulos de cidadão goianense que eu estou dando aqui. Um
é para Evandro Cavalcante de Andrade, da Canaã, pelos serviços prestados à nossa cidade, não só pela arrecadação que se desenvolve a nossa cidade, mas também por atender a tantos goianenses, que na verdade é uma das empresas que eu cito como uma empresa goianense, porque a maioria das pessoas que trabalham lá são pessoas de Goiânia. Então são pessoas que desenvolvem, além de desenvolver economicamente a nossa cidade, também socialmente o nosso povo. E por isso eu parabenizo e digo que ele vai ser o nosso irmão goianense. E como foi lido hoje, e eu vou pedir para colocar em pauta, espero também que todos os vereadores subscrevam a esse título de cidadão goianense, porque é muito merecido. Aqui está todo o histórico, quando for no momento eu vou falar sobre o histórico dos jovens empresários, como também ao seu irmão, o Sandro Cavalcante de Andrade, que adotaram essa cidade como sendo sua, e com isso está fazendo um excelente trabalho, e a gente precisa reconhecer as pessoas que trabalham por Goiânia, as pessoas que fazem por Goiânia, e muito mais, que tenham preocupação com o goianense. Porque é isso que nós esperamos, porque eu sempre cito aqui, que não adianta desenvolvimento econômico sem o desenvolvimento social. E essas empresas, elas fazem isso. Elas trabalham, elas engrandecem o povo de Goiânia, ela coloca as pessoas para trabalhar e sempre favorecendo, sempre contribuindo nas discussões. E foi tão agora, nesse momento, nesses 4 anos, injustiçada aí pela prefeitura, porque tinha os terrenos que poderiam ser abertos às novas empresas para justamente aumentar a produção e aumentar o nível de contrato de pessoas, e durante esses 4 anos foram massacrados, foram deixados de lado, sem ser atendidos com grosseria. E eu digo assim, a gente tem que respeitar esses empresários que implantam as suas empresas aqui, mas que se preocupam muito com o povo goianense. O outro título de cidadão goianense, que eu digo assim, que é mais do que justo, é a da Ilson Manuel da Costa, que é do Feijão Pérola, que é uma pessoa também que contribui muito com a cidade de Goiânia, além de morar aqui, de ter seus filhos estudando nessas escolas, participando da vida goianense. Então são pessoas que a gente tem que agradecer, porque não só, como eu digo, ele arrecada para Goiânia, mas ele, na verdade, ele desenvolve socialmente aquelas pessoas, com seus projetos sociais, com seu envolvimento com a nossa cidade, abraçando qualquer projeto que nós chegamos por lá. Então é o goianense, muito mais do que alguns que vivem por aqui. Então são pessoas que merecem o título de cidadão goianense, que também foi outro que sofreu muito nesses 4 anos com essa gestão, no sentido de que poderia ter desenvolvido muito mais e abraçado muito mais gente, mas essa gestão não deixou. Espero que agora tome consciência e faça o que deve ser feito, que empresas que são genuinamente goianenses, elas precisam ter apoio. O prefeito, ele precisa sentir isso e trabalhar no sentido de que quanto mais você amplia, mais emprego se dá e mais Goiânia arrecada. E sem essa visão, você não vai para canto nenhum. Porque não adianta, minha gente, que eu sempre digo aqui, uma cidade rica e o povo pobre. É sempre assim. Como é que a gente deixa Goiânia crescer tanto financeiramente e descer tanto socialmente? E a gente continua nessa batalha, pedindo, e eu espero aqui que todos os vereadores, eles aprovem, eles subscrevam, porque são pessoas que também de muito valor. Essa outra semana vamos também a Flávio da Padaria Rainha, que é outra pessoa que está contribuindo muito para a nossa cidade, além de também de vir morar na nossa cidade. Então são pessoas que a gente precisa ter como irmãos,
porque fazem muito por nossa cidade. E a gente aqui está esperando que todos os vereadores aprovem, mas a discussão sobre a justificativa eu falarei depois. Eu estou ficando meio... Eu sei que a gente está no momento já praticamente de despedida da 17ª legislatura. Mas até os momentos, até o fim do dia 31, estaremos aqui falando por a nossa cidade, mostrando as coisas que podem ser feitas, contribuindo para que ela cresça, contribuindo para que o goianense, ela realmente tenha o que é de direito, que precisamos, na verdade, continuar a fiscalização. E a fiscalização só não se faz aqui no plenário de uma Câmara, não. Qualquer cidadão comum, qualquer pessoa, ela pode fazer. Então, a gente espera que, diante daquele requerimento que foi enviado terça-feira, as respostas do prefeito, que a gente precisa chegar aqui, nos últimos dias, e prestar esclarecimento a todo o povo goianense pelo trabalho desenvolvido em 2019 a 2020. Que todo mundo quer escutar, todo mundo quer saber os gastos, como foi trabalhado a receita do nosso município. E a gente precisa que a gente tenha esse esclarecimento. Como também diz aqui o vereador Quinho, os projetos continuam. O projeto da Portelinha, hoje já estive com o presidente da CELP, aliás, com o gerente da CELP, e eles garantem que o projeto vai continuar, vai terminar. Vamos precisar da contrapartida do município, e para isso eu vou buscar. Não só da iluminação, mas também da expansão da rede hidráulica da Portelinha. A gente precisa que continue, que o povo ali tenha o que é direito. E continuarei na batalha, solicitando ao prefeito do município, para que resolva aquela situação de um bairro que não é um bairro, mas assim, totalmente invisível aos olhos da prefeitura. Que a partir dessa vitória, ele veja que o povo está pedindo, ele sinta o que o povo sente, e comece a trabalhar e resolva toda a situação que a gente sabe que em Goiânia está em estado, digo sempre, de calamidade, que a situação é grave, principalmente da educação. Estaremos aí marcando com a secretária de Educação, saber que planos ela vai ter agora de volta às aulas, como é que ela vai solucionar o problema de um ano sem aula, nem online, nem remota. E a gente precisa ter esse esclarecimento, porque Goiânia precisa saber que trabalho vai ser feito, como é que vai se resolver toda essa situação, como é que vão trabalhar se não trabalharam durante o ano. Na verdade, compraram livros, onde era para se comprar o tablet e colocar a internet em todas as áreas, para que todo mundo tivesse acesso à educação. Mas vamos torcer para que isso continue. E vou deixar para falar no momento que for lido aqui, para justamente esclarecer por que o título e justificar o título de cidadão goianense a 3 pessoas que desenvolvem Goiânia e que se preocupam muito com a questão social, econômica e sustentável do nosso município. Não havendo mais vereador inscrito no grande expediente, solicito do primeiro secretário que proceda a chamada. Vereador André Rabicó, Arnaldo Oliveira, Bruno Salsa, Carlos Vega Júnior, Del do Bode, Flávio Fuba, irmão Jailson, Josmar Leite, Laércio Melo, Marco Leal. Presente, comando. Vereadora Olga Sena. Quinho Fenelon. Renato Sandré.
Sargento Torres, presente. Xanda Brian. Presente concluída a chamada dos vereadores. Fecha a chamada dos senhores vereadores, eu consulto o plenário sobre o ingresso na ordem do dia do projeto de lei 017, que é a LOA, que estima a receita e fixa a despesa, sobre a lei orçamentária para o exercício de 2021 e da outras providências. Aqueles que concordam com o ingresso na ordem do dia, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Como também consulta o plenário sobre a possibilidade do ingresso na ordem do dia do requerimento número 100, de autoria do vereador Bruno Salso, vereador com assento nessa Casa Legislativa, requer à mesa consultado o plenário na forma regimental, que seja encaminhado ao secretário estadual de Saúde, André Longo, um ofício solicitando uma atenção especial no fornecimento e distribuição das vacinas no combate ao Covid-19 em toda a Goiânia e região. Aqueles que concordam com o ingresso na ordem do dia, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 017, que estima a receita e fixa a despesa sobre a lei orçamentária para o exercício de 2021 e dá outras providências. Presidente. Arnaldo Oliveira. Não, pode falar. Eu peço desculpa à vereadora Olga, mas eu gostaria de conhecer esse projeto, senhor presidente, porque a gente tem um débito com a população com relação à suplementação e eu não sei se ficou claro, como eu passei alguns dias ausente em função da Covid, e eu gostaria de pedir vista para observar se a gente cortou, porque se cortou a gente poderia colocar valores que propiciem a possibilidade de pagar o pessoal. Muito obrigado. Concedo vista a Vossa Excelência pelo prazo regimental. Não, eu ia também fazer isso. Eu ia pedir para a gente rever, porque tem algumas receitas que a gente precisa dar um ajuste. Eu não sei se tu pedisse esse daqui. Qual? Requerimento número 100, de autoria do vereador Bruno Salso. Requer à mesa, consultado o plenário na forma regimental, que seja encaminhado ao secretário estadual de Saúde, André Longo, um ofício solicitando uma atenção especial no fornecimento e distribuição das vacinas no combate ao Covid-19 em toda a Goiânia e região. Em discussão, com a palavra o autor do requerimento. Senhor presidente, iremos travar uma peregrinação em relação a essa tão sonhada vacina em combate à Covid-19. Tenho acompanhado muitos noticiários, por exemplo, no Reino Unido, Estados Unidos e outras cidades e países que foram primeiramente assoladas, já está iniciando meio que uma guerra em busca dessa tão sonhada vacina. Goiânia é uma cidade estratégica, Goiânia é uma cidade localizada entre duas capitais, Goiânia é uma cidade onde, economicamente falando, é uma referência para toda a região. Goiânia é uma cidade que tem uma população flutuante, que realmente trabalha indiretamente para a disseminação do vírus, infelizmente, e por isso que a gente apresenta esse requerimento para trazer uma atenção especial do Estado para que Goiânia ela possa ser, não primeiramente contemplada, mas contemplada à altura para o combate dessa forte pandemia que assola a nossa região. Muito obrigado, senhor presidente. Arnaldo Oliveira. Senhor presidente, eu parabenizo o vereador Bruno Salsa e devo lembrar que quem passou momentos em função do Covid é que sabe a importância de hoje termos uma definição com relação à vacina. Fiquei muito preocupado porque, graças a Deus, eu passei somente 2 dias internado para fazer exames, mas pude ver o quanto é duvidoso o que fazem com as pessoas que são acometidas do Covid. Cheguei no hospital praticamente sem nenhum sintomas, mas vi perto de mim pessoas que estavam
prestes a ir para a UTI e pessoas prestes a ir já para serem entubados. E pasmem, no português, o hospital de referência e a desatenção que a gente vê entre a desinformação entre a equipe médica. O médico atende uma pessoa, daqui a pouco chama outra pessoa para saber, possivelmente, se está no caminho certo. E a gente pode observar o quanto é difícil um prognóstico, um diagnóstico com relação ao Covid. Então, é muito importante, porque uma medida que vai melhorar bastante a incidência dos casos será a vacina. E, sem dúvida nenhuma, como disse o vereador Bruno Salta, Goiânia é uma cidade que, em função dos investimentos, principalmente na Fiat, hoje tem aí 12 mil pessoas que não são de Goiânia, mas são possíveis infectadores ou infectados. E a vacina precisa chegar para todos, não só para as pessoas da área de risco. Muito obrigado, senhor presidente. Renato Sandré. Realmente a questão da saúde está preocupante. O vereador Arnaldo mesmo entrou sem sintoma, saiu doente do hospital. Mas só para brincar. Agora o vereador Bruno Salsa, aproveitar que ele agora é o novo líder do PSB em Goiânia, que ele fale com o secretário André Longo, amigo dele, ver se reabre a UPA de Goiânia, porque abriram, aí quando o povo de Goiânia ficou feliz, depois de 3 anos ou mais, que abriram, o povo disse, agora a UPA vai funcionar. Quando diminuiu um pouquinho a Covid, fecharam. Até Marcos Vinícius foi quem inaugurou a UPA. Ele vai ganhar até um prêmio lá do governo do estado. Foi o primeiro a inaugurar a UPA. Quando foi depois, fecharam novamente. Aí agora, como a pandemia está se agravando, é importante que os vereadores, não só o vereador Bruno Salsa, mas ele pode encabeçar isso, os vereadores busquem, junto com o Estado, essa reativação dessa UPA, porque os casos estão aumentando. O Hospital Belarmino Corrêa já está ficando superlotado. Eu vi no jornal mesmo que em Pernambuco, 87% dos leitos já estão ficando ocupados. Então, Goiânia, como tem uma estrutura própria, eu acho que seria importante que a gente fizesse esse procedimento, vereador Torres, mesmo a gente em final de legislatura, mas é importante que a gente busque se reunir, busque ir lá do Estado, para que possa ser reativado essa UPA de Goiânia. E não reativar só para a Covid, inicialmente para a Covid, logo após a Covid, que ela permaneça funcionando para a comunidade de Goiânia. Olga Sena. Realmente, vereador Renato, essa carta a gente entregou diretamente ao governo do estado. E ele garantiu, através do secretário André Longo, que estava presente na reunião, onde estava eu, a vice do trabalho, Luciana Santos, Paulo Câmara, e ele garantiu que essa UPA está aberta. E terça-feira, vamos estar numa reunião também de novo com o governador, onde vamos solicitar a urgência da abertura de novo, porque a gente precisa que continue. E aquele foi um período de um contrato de transição, por isso que parou, mas que em janeiro reativa, já colocando a UPAE para funcionar. Mas a gente vai solicitar, porque a gente está marcado a terça-feira para conversar com o governador, e a gente já está realmente na luta para que a UPAE seja aberta. Mas eu peço para subscrever. Aí em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 002, que dispõe sobre a denominação do anexo da Câmara Municipal de Goiânia. Fica denominado de vereador Paulo Viegas o anexo da Câmara Municipal de Goiânia, situado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, número 46, Centro, Goiânia, Pernambuco. Em discussão. Passo a condução dos trabalhos para o vereador Sargento Torres. Passa para mim.
Em discussão, vereador Carlos Vega Júnior. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, que me traz a debater esse projeto de resolução é o objetivo de homenagear, modéstia à parte, um dos maiores vereadores que a Câmara Municipal de Goiânia já teve. E digo isso não apenas por ser seu sobrinho, mas digo por ter escutado ao longo da minha vida diversos relatos do povo, da comunidade de uma forma geral, de servidores do Poder Legislativo, de ex-vereadores, ex-prefeitos, ex-secretários. Então, essa justa homenagem que a mesa diretora procura prestar, e neste momento eu peço o apoio dos demais parlamentares, é homenagear um vereador por 5 legislaturas, um vereador que aqui nesta casa dedicou a sua vida ao serviço público, ao povo de Goiânia, durante 24 longos anos, onde foram 5 mandatos e 2 deles de 6 anos, que foi na legislatura de 77 a 82 e na legislatura de 83 a 88. Então, 5 mandatos, 24 anos, ocupando todos os postos de destaque na Casa José Pinto de Abreu, sendo presidente da Câmara durante um biênio, sendo líder do governo, líder da oposição, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, primeiro secretário, enfim, todos os postos de destaque do Poder Legislativo Municipal, ele ocupou com brilhantismo, honrando a confiança do povo de Goiânia. Então, nesta aquisição que o Poder Legislativo conseguiu concretizar na última sexta-feira, quando foi escriturado no cartório de Carlos Torres a aquisição de uma casa na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no número 46, casa esta localizada ao lado do Colégio Ciranda de Letras. Tem o Ciranda de Letras, pula uma casa, é a outra. Uma casa que estava anunciada na Goiânia Imóveis no valor de R$400 mil. A Câmara adquiriu por R$350 mil. A escritura foi feita na última sexta-feira e o pagamento foi concretizado na tarde de ontem, quarta-feira. Então, hoje, nós, quando a casa foi escriturada no nome da Câmara, então a mesa diretora apresentou esse projeto de resolução que a gente deseja o apoio dos demais para que a 17ª legislatura fique marcada também por essa grande aquisição, onde esse centro administrativo será um desafogo ao Poder Legislativo. Nossas dependências já se encontram pequenas e o nosso pensamento é que esse centro administrativo comporte a tesouraria, a diretoria de recursos humanos, a ouvidoria, a comissão permanente de licitação, o controle interno. Por exemplo,
a comissão de licitação, ela tem se reunido nas salas das comissões, mas a sala das comissões não é uma sala apropriada para a licitação. A sala das comissões é uma sala de debate, onde são discutidos os projetos no âmbito das comissões e, consequentemente, é uma sala para os vereadores poderem analisar, debater, discutir, aperfeiçoar os projetos. E, em várias oportunidades, estava funcionando a Comissão Permanente de Licitação, justamente por falta de espaço. Então, daí o pensamento da aquisição dessa casa, que precisava ser na Rua Direita, que precisava ser perto da Câmara, onde nós inicialmente sonhamos em ser essa casa aqui ao lado, que pudesse ser feito esse centro administrativo. Mas os proprietários não têm interesse na sua venda, tinham interesse em um aluguel, mas a Câmara alugar para fazer um investimento grande não é justificável perante os olhos do Tribunal de Contas, porque investir tanto dinheiro em um imóvel que não é patrimônio público. Então, isso não soa bem para os olhos do tribunal, e aí nós passamos a procurar outras alternativas aqui próximo na Rua Direita. E aí encontramos essa casa que estava sendo anunciada na Goiânia Imóveis pelo valor de R$400 mil. A Câmara iniciou as tratativas e aqueles que ficaram à frente da negociação obtiveram um bom resultado de conseguir baixar o preço de R$400 mil para R$350 mil. Então, a 17ª legislatura vai ficar marcada também por essa expansão. Vamos ter um centro administrativo, é uma casa ampla, é uma casa bem localizada, é uma casa que tem um quintal que pode ser feito uma boa reforma e fazer com que a Câmara possa ter um espaço melhor para os servidores do Poder Legislativo, comissionados, contratados e, principalmente, os efetivos poderem desempenhar melhor as suas funções. Então, o nome que a mesa diretora sugeriu foi Centro Administrativo Vereador Paulo Viegas. E eu repito, não por ser sobrinho, mas por ter, desde criança, acompanhado o trabalho desta casa e ouvido diversos ex-vereadores, ex-prefeitos, ex-secretários, servidores atuais e aposentados, que foi um dos maiores vereadores que a Câmara Municipal de Goiânia já teve, dentre tantos outros nomes que marcaram história e que igualmente mereciam essa justa homenagem, mas nós temos que escolher apenas um. Então, eu solicito a aprovação dos demais e, desde já, digo que iremos fazer uma singela inauguração desta casa ainda no mês de dezembro. Digo singela porque, pelo período que nós estamos passando, estamos impossibilitados de fazer aglomerações e de convidar a população de uma forma geral para visitar as novas dependências da Câmara Municipal de Goiânia. Então, será uma solenidade simples, uma solenidade breve, uma solenidade com poucos convidados, porque é isso que o momento nos obriga a fazer, mas que não pode também passar batido. Já desde 2017, visualizamos que a Câmara precisava de um centro administrativo para alocar o pessoal que trabalha de forma técnica,
de forma administrativa e que tenham melhores condições de trabalho e um espaço amplo para desenvolverem as suas funções, as suas atribuições. E aí, essa é, sem dúvida, uma das conquistas da atual legislatura. Dentre outras, como a aquisição de um carro, uma SPIN 0 km, para servir exclusivamente a serviço do Poder Legislativo, quando algum vereador se dirigir ao Tribunal de Contas, se dirigir ao Palácio do Campo das Princesas para reivindicar melhorias para Goiânia, quando se dirigir nos órgãos de fiscalização e controle, como o Ministério Público, e também buscar emendas parlamentares dos deputados estaduais, ou seja, um carro para ser usado exclusivamente em serviço. A Câmara adquiriu uma SPIN, como está chegando nos próximos dias também uma van para que, quando os vereadores da próxima legislatura desejarem realizar as fiscalizações externas, tenham um carro do Poder Legislativo para assim proceder, para acabar com aquele problema de quando acontecer a necessidade de uma fiscalização externa, ter que ligar para um ou para outro em busca de alugar uma van para esse fim. Então, a Câmara vai ter um carro, vai ter uma van própria, como também vai ter um centro administrativo que nós desejamos que receba o nome Centro Administrativo Vereador Paulo Viegas. Então, nós vamos, juntamente com a assessoria, convidar vossas excelências para conhecer a quem ainda não conhece. Alguns já estiveram na casa, já estiveram no prédio, já visualizaram, outros ainda não, mas todos, sem dúvida alguma, serão convidados para essa simples inauguração, porque essa não é uma conquista apenas nossa, não é uma conquista apenas da mesa diretora, mas é uma conquista de todos os vereadores que comporam a 17ª legislatura. Então, ficamos na esperança da aprovação, porque temos plena consciência e certeza que foi um dos vereadores que dedicou a sua vida, a sua energia, o seu conhecimento, a sua luta à causa popular. Foi um dos vereadores que, como ele gostava de dizer, foi um árduo defensor do povo livre e independente de Goiânia. Então, será, sem sombra de dúvida, em sendo aprovado, uma justa homenagem que a Câmara estará prestando a um dos parlamentares que dignificaram o nome do Poder Legislativo durante 24 longos anos. Ainda em discussão, repasso a presença aqui para o vereador Carlos Vega Júnior. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 003 de 2020, dispõe sobre gozo de férias anuais por vereadores do município de Goiânia e consequente pagamento de 1/3 a mais do seu subsídio normal e da outras providências. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Aqueles
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 004 de 2020 dispõe sobre reajuste de concessão de auxílio saúde aos servidores da Câmara Municipal de Goiânia e da outras providências. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Eu vou encerrar a sessão ordinária, mas peço aos parlamentares que permaneçam, porque teremos algumas justas homenagens logo após o encerramento da sessão ordinária. Não havendo mais matéria a ser discutida e deliberada, encerro a presente sessão, marcando a próxima para o horário regimental. Declaro encerrada a sessão e, imediatamente,